O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 11. Os Três Reinos. Os minerais e as plantas. 585. O que se pode dizer da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana seria um quarto reino. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas, dependendo do ponto de vista. Olhando pelo lado material, existem apenas seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, existem quatro reinos em evolução. Observações. Seres orgânicos. São todos aqueles que possuem órgãos e, por consequência, têm vida. Seres inorgânicos. Não possuem vida. Comentário de Kardec. Esses quatro reinos possuem características bem definidas, ainda que seus limites pareçam se confundir. O reino mineral é constituído de matéria inerte e possui em si apenas uma força mecânica. As plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais também são compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade. Mas, além disso, possuem uma espécie de inteligência instintiva, ainda que limitada. Possuem a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem possui tudo o que existe nas plantas e nos animais. Domina todas as outras classes através de uma inteligência especial, sem limites fixados, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento da existência de Deus. 586. As plantas têm consciência da sua existência? Não, as plantas não pensam. Elas possuem apenas a vida orgânica. 587. As plantas possuem sensações? Elas sofrem quando são mutiladas? As plantas sentem as impressões físicas que atuam sobre a matéria porque elas possuem vida, mas, por não terem percepções, não sentem dor. 588. A força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade delas? Sim, pois as plantas não pensam. É uma força mecânica da matéria agindo sobre a matéria. As plantas não poderiam se opor a essa força. 589. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, apresentam movimentos que mostram uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade. É o caso da dioneia, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para extrair-lhe o suco. Tem-se a impressão de que a planta preparou uma armadilha para matar um inseto. Essas plantas possuem a capacidade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de um reino para o outro? Tudo está em transição na natureza. Pelo simples fato de que nada é semelhante, embora tudo se relacione. As plantas não pensam e, por consequência, não possuem vontade. A ostra que se abre e todos os zoófitos também não pensam. Neles existe apenas um instinto cego e natural. Observações. Dioneia. É uma espécie de planta carnívora que prende os insetos por um movimento rápido e repentino de fechamento de seus tentáculos.
zoófito, designação antiga dos animais invertebrados cujas formas lembram as das plantas, como os corais, as esponjas e as medusas. Comentário de Kardec. O organismo humano também nos oferece exemplos de movimentos involuntários, ou melhor, sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias. O piloro, que é um orifício situado na parte inferior do estômago, possui uma válvula que se fecha e impede que o bolo alimentar volte do intestino para o estômago. O mesmo movimento involuntário deve ocorrer com as sensitivas, o que não implica, de modo algum, a necessidade de uma percepção, e menos ainda de uma vontade. 590. Existe nas plantas e nos animais um instinto de conservação que os leve a procurar aquilo que lhes possa ser útil e a evitar aquilo que lhes possa ser nocivo? As plantas possuem uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. Mas esse instinto é puramente mecânico. Quando dois corpos se unem, através de uma reação química, é porque existe entre eles uma afinidade, mas não se pode chamar essa união de instinto. 591. Nos mundos superiores, as plantas são de uma natureza mais perfeita, assim como os outros seres? Nos mundos superiores, tudo é mais perfeito. Porém, as plantas continuam sendo plantas, os animais continuam sendo animais e os homens continuam sendo homens. Os animais e o homem. 592. Se compararmos o homem e os animais no que se refere à inteligência, é difícil estabelecer uma linha de demarcação entre eles, porque certos animais apresentam, sob o aspecto da inteligência, uma superioridade evidente sobre alguns homens. Sendo assim, essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? A esse respeito, os filósofos da Terra não estão de acordo em quase nada. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Todos estão errados. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes ou que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem é como os animais, e bem menos dotado que muitos deles. A natureza deu aos animais tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para satisfazer suas necessidades e conservar a sua espécie. É verdade que o seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque apenas o homem é completamente livre. Pobres homens, que se rebaixam mais do que os brutos, ainda não aprenderam a se distinguir deles? O homem deve ser reconhecido pela faculdade que possui em compreender a existência de Deus. 593. Podemos dizer que os animais agem apenas pelo instinto? De fato, o instinto obedece a um princípio e domina a maioria dos animais. Mas, será que não percebem que muitos animais agem com uma vontade determinada? Isso é uma espécie de inteligência, embora seja limitada. Comentário de Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que expressam a vontade de agir em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Nesses animais, existe uma espécie de inteligência que eles usam para satisfazer as suas necessidades físicas e prover a sua conservação.
Entre eles, não existe nenhum ato criativo e nenhum indício de melhoria. Seja qual for a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam antigamente, nem melhor, nem pior, de modo constante e invariável. O filhote, isolado da sua espécie, não deixa de construir o seu ninho adotando o mesmo modelo e sem nunca ter sido ensinado. Alguns animais conseguem reter alguma educação, mas o desenvolvimento intelectual é restrito e sempre motivado pela ação do homem, pois eles não conseguem progredir por conta própria. O progresso obtido com o auxílio do homem é efêmero e puramente individual. Tanto é assim que, se o animal for abandonado a si mesmo, não tarda a retornar aos limites que a natureza lhe traçou. 594. Os animais possuem algum tipo de linguagem? Se você se refere a uma linguagem formada por palavras e sílabas, não. Entretanto, eles possuem um meio de se comunicarem entre si. Os animais dizem uns aos outros muito mais coisas do que se pode imaginar, mas a sua linguagem e as suas ideias são limitadas às suas necessidades. 594a. Os animais que não possuem voz também não possuem linguagem? Eles se compreendem por outros meios. Será que os homens só possuem as palavras para se comunicarem? Ainda não observaram os mudos? Os animais têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Os peixes não se entendem entre si? Portanto, o homem não possui o privilégio exclusivo da linguagem. Enquanto a dos animais é instintiva e limitada ao círculo de suas necessidades e ideias, a linguagem do homem pode ser aperfeiçoada e serve para representar todas as manifestações da sua inteligência. Comentário de Kardec. Os peixes que emigram em massa e as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz devem ter meios de se comunicar, de se entender e de se corrigir. É possível que as aves disponham de uma visão mais penetrante que lhes permita distinguir os sinais que façam entre si. Pode ser também que a água seja um veículo que transmita aos peixes certas vibrações. Seja como for, é incontestável que eles possuem meios de se entenderem, assim como todos os animais privados da voz e que realizam trabalhos em comum. Diante disso, devemos nos admirar que os espíritos possam comunicar-se entre si sem o auxílio da palavra articulada? Ver pergunta número 282. 595. Os animais possuem livre-arbítrio? Os animais não são simples máquinas, como muitos podem imaginar. Entretanto, sua liberdade de ação é limitada às necessidades e não pode ser comparada com a dos homens. Por serem muito inferiores ao homem, os animais não têm os mesmos deveres. A liberdade que desfrutam fica restrita aos atos da vida material. Observação. Descartes ensinava que os animais eram máquinas e agiam de acordo com as leis da natureza por não possuírem espírito. Esse pensamento, na época em que o Livro dos Espíritos foi escrito, era muito difundido e de alguma forma permanece até os dias de hoje. Pela resposta acima, os espíritos contestam este pensamento e são respaldados pela própria ciência. 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão
é mais comum entre as aves do que entre os macacos, por exemplo, cuja formação física é mais parecida com a do homem. É devido à conformação particular que as aves possuem nos órgãos vocais, reforçado pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. 597. Se a inteligência dos animais lhes permite uma certa liberdade de ação, existe neles um princípio independente da matéria? Sim, e esse princípio independente da matéria sobrevive à morte do corpo físico. 597a. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, dependendo do sentido que se dá a essa palavra, mas é inferior à do homem. A distância que separa a alma do homem da alma do animal é tão grande quanto a distância que separa a alma do homem e a de Deus. 598. Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a individualidade, mas a consciência de si mesma não. A vida inteligente nos animais permanece em estado latente, aguardando o momento propício para se manifestar. Observação: a alma dos animais pertence ao que se pode chamar de alma-grupo, ou seja, uma alma que ainda não possui a perfeita consciência de si mesma. Como tudo na vida está em constante evolução, chegará o dia em que esta alma-grupo abandona o reino animal e ingressa no reino hominal, onde terá suas primeiras encarnações entre povos primitivos e em planetas também primitivos, para assim continuar sua evolução. Porém, o momento em que isso ocorre ainda é um mistério. 599. A alma dos animais pode escolher em que espécie animal vai encarnar? Não. A alma dos animais não possui o livre-arbítrio. 600. A alma do animal sobrevive ao corpo? Ela também vai para a erraticidade, assim como a alma do homem? A alma do animal fica numa espécie de erraticidade, pois não está mais unida ao corpo físico. Entretanto, não pode ser considerada como um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A alma dos animais não possui a mesma faculdade. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. Existem espíritos encarregados de classificar os animais após a sua morte e promover uma reencarnação quase que imediata. Assim, não há tempo para que os animais desencarnados se relacionem com outras criaturas. 601. Os animais estão sujeitos à lei do progresso, assim como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais avançados, os animais também o são, e possuem meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e submissos aos homens. Os animais são, para os homens, servidores inteligentes. Comentário de Kardec: a evolução dos animais não constitui nada de extraordinário. Vamos imaginar que os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante e o cavalo, pudessem ser dotados de uma conformação apropriada para realizar trabalhos manuais. O que eles não poderiam fazer sob o comando dos homens? 602. Os animais progridem pela ação da sua vontade, assim como o homem, ou pela força dos acontecimentos.
Eles progridem pela força dos acontecimentos, e é por isso que para os animais não existe expiação. 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como antigamente os espíritos eram deuses para os homens. 604. Os animais que vivem nos mundos superiores, apesar de mais aperfeiçoados, são sempre inferiores ao homem. Sendo assim, pode-se dizer que Deus criou seres inteligentes eternamente voltados à inferioridade. Esse procedimento parece em desacordo com a lei da igualdade e do progresso existente em todas as suas obras. Como explicar esse fato? Tudo se encaixa na natureza, por laços que você ainda não pode compreender. Assim, as coisas aparentemente mais desiguais têm pontos de contato que o homem jamais poderá compreender no estágio evolutivo em que se encontra. Ele pode entrever esses pontos de contato por um esforço da sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver adquirido seu pleno desenvolvimento e estiver livre dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que o homem poderá vê-los claramente na obra de Deus. Enquanto esse desenvolvimento não se realiza, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. Notem bem que Deus não pode se contradizer, e tudo na natureza se harmoniza segundo as leis gerais, que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. 604a. Então podemos dizer que a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma do homem? Sim, mas os animais possuem apenas a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a manifestação da vida moral. 605. Considerando todos os pontos de contato que existem entre os homens e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se ele não tivesse a alma espírita, somente poderia viver como um animal? Perguntando de outra forma, o animal é um ser semelhante ao homem, tendo a menos que ele apenas a alma espírita? Se for assim, os bons e os maus instintos do homem seriam o resultado da predominância de uma alma sobre a outra? Não. O homem não possui duas almas, mas o corpo tem seus instintos que resultam da percepção dos órgãos. O que é duplo no homem é a sua natureza, pois ele possui a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo físico, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. 605a. Então, podemos concluir que, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito precisa se livrar, o homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais inferior é o espírito, mais fortes são as ligações deste com a matéria. Não percebem isso? O homem não possui duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do homem e a alma do animal são diferentes entre si. Assim, a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Entretanto, se o homem não possui uma alma animal que o coloque, pelas paixões, ao nível dos animais, possui o corpo, que muitas vezes o rebaixa ao nível deles. Isso acontece porque o corpo físico do homem é um ser dotado de vitalidade e instintos. Mas esses instintos não têm inteligência
e são limitados, servindo apenas para promover a conservação que o corpo requer. Comentário de Kardec. O espírito, ao encarnar no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. A natureza animal e a natureza espiritual que existem no homem fornecem às paixões humanas duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, outra resulta das impurezas do espírito encarnado, que sintoniza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Submetendo-se à influência material, ele se aproxima dos brutos. Libertando-se dela, ele se eleva ao seu verdadeiro destino. 606. Os animais possuem uma alma de natureza especial, de onde eles tiram o princípio inteligente que constitui essa alma. O princípio inteligente é retirado do elemento inteligente universal. 606-A. Então a inteligência do homem e a dos animais emana de um princípio único? Sim, sem dúvida alguma. Mas no homem, a inteligência passou por uma elaboração que a eleva acima do que existe no animal. 607. Na pergunta número 190, foi dito que a alma do homem, em sua primeira encarnação, se encontra num estado semelhante ao do homem quando está na infância, que sua inteligência apenas desabrocha e que o espírito se prepara para a vida, onde o espírito passa essa primeira fase do seu desenvolvimento. Numa série de existências que antecedem o período que vocês chamam de humanidade. 607-A. Assim, poderíamos considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e que tudo tende para a unidade? Nos seres inferiores da criação, que você está longe de conhecer inteiramente, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se prepara para a vida. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, em que o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para o espírito o período da humanização e, com ele, a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade por seus atos. Do mesmo modo que depois da infância vem a adolescência, depois a juventude e, por fim, a idade adulta. Não existe nessa origem nada que possa humilhar o homem. Será que os grandes gênios se sentem humilhados por terem sido fetos em formação no ventre da sua mãe? Se alguma coisa deve humilhar os homens, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para sondar a profundidade das suas intenções e a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. É preciso reconhecer a grandeza de Deus nessa harmonia admirável que faz com que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus possa ter feito alguma coisa sem objetivo e ter criado seres inteligentes sem futuro seria insultar a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. 607-B. Esse período de humanização do espírito começa na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período humano começa para o espírito em mundos ainda mais atrasados que a Terra,
Entretanto, essa não é uma regra absoluta, e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início como ser humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. 608. Após a morte, o espírito do homem tem consciência das existências anteriores ao período da humanização? Não, porque não é nesse período que começa a sua vida de espírito. É difícil para o espírito lembrar-se de suas primeiras existências como homem, assim como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e muito menos do tempo que passou no ventre da sua mãe. É por isso que os espíritos dizem que não sabe como começaram. Ver pergunta número 78. 609. O espírito, depois que entra no período humano, conserva os traços do período que se poderia chamar de pré-humano? Isso depende da distância que separa os dois períodos e do progresso que já foi realizado pelo espírito. Durante algumas gerações, o espírito pode conservar vestígios mais ou menos pronunciados do seu estado primitivo, porque nada na natureza acontece de forma brusca. Sempre existem elos que ligam os seres e os acontecimentos uns aos outros, mas esses vestígios desaparecem com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se realizam muito lentamente porque ainda não estão apoiados pela vontade. Entretanto, progridem com maior rapidez à medida em que o espírito adquire a consciência mais perfeita de si mesmo. 610. Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte entre os seres da criação estavam enganados? Não, mas a questão não havia sido desenvolvida, e existem coisas que apenas o tempo pode esclarecer. De fato, o homem é um ser à parte, uma vez que possui faculdades que os distinguem de todos os outros seres, além de possuir outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Metempsicose. Observação: metempsicose, ou transfiguração das almas. Doutrina segundo a qual a mesma alma poderia reencarnar em corpos humanos, de animais e até de vegetais. 611. O fato dos seres vivos terem como origem comum o princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter uma origem comum e mais tarde não se assemelharem em nada. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores, seus frutos, no germe sem forma contido na semente de onde ela saiu? A partir do momento em que o princípio inteligente atingiu o grau necessário para tornar-se espírito e ingressar na espécie humana, perde a relação que possuía com seu estado primitivo, e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é mais a semente. No homem atual, só restam do animal o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação, que é inseparável da matéria. Portanto, não se pode dizer que aquele homem é a encarnação do espírito de determinado animal. Assim, conclui-se que a metempsicose, tal como foi entendida, não é verdadeira. 612. O espírito que encarnou no corpo de um homem poderia encarnar no corpo de um animal? Isso seria retroceder, e o espírito não retrocede. O rio não retorna à sua origem. Ver pergunta número 118. 613.
Por mais errada que seja a ideia da metempsicose, ela não seria o resultado intuitivo das existências que o homem teve no período pré-humano? O sentimento intuitivo se encontra nessa crença, como em muitas outras. Mas, como faz com a maioria de suas ideias intuitivas, o homem também deturpou a ideia da metempsicose. Comentário de Kardec. A doutrina da metempsicose seria verdadeira se entendêssemos por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, onde a cada etapa ela fosse adquirindo conhecimentos para transformar a sua natureza. Entretanto, essa doutrina é falsa quando admite a transmigração direta, ou seja, a passagem direta da alma do animal para o corpo do homem e vice-versa, o que dá a ideia de um retrocesso ou de uma união. Ora, o fato dessa união entre o corpo do animal e o corpo do homem não poder se realizar é um indicativo de que essas espécies encontram-se em graus de evolução incompatíveis. Essa incompatibilidade também deve existir entre o espírito que anima o homem e o espírito que anima o animal. Se o mesmo espírito pudesse animar ora o corpo de um animal, ora o corpo de um homem, disso resultaria que o animal e o homem teriam a mesma natureza. A consequência desse fato seria a possibilidade de uma reprodução física entre o homem e o animal, o que não é possível. Os espíritos ensinam que a reencarnação tem por base a marcha ascendente da natureza e que o progresso do homem deve acontecer dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que rebaixa o homem é o mau uso que ele faz das suas faculdades que Deus lhe concedeu para o seu adiantamento. Seja como for, o fato da doutrina da metempsicose ser antiga, conhecida universalmente e ter sido adotada por homens eminentes, prova que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Assim, esses argumentos estão a favor da reencarnação e não contrários a ela. A origem do espírito é uma questão que está ligada ao princípio das coisas e faz parte dos segredos de Deus. Não é permitido ao homem conhecer a sua origem de maneira absoluta. Sobre essa matéria, ele pode fazer apenas suposições ou criar hipóteses mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de conhecer tudo e, sobre aquilo que desconhecem, eles também podem possuir opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É por isso que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre os homens e os animais. Segundo alguns, o espírito só inicia sua encarnação na espécie humana depois de ter passado pelos diversos graus que compõem os seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela experiência animal. O primeiro desses sistemas, a evolução do animal para o reino hominal, tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais, que formariam assim os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo, aquele que entende que a espécie humana nunca esteve no reino animal, está mais de acordo com a dignidade do homem e pode ser resumido da seguinte maneira: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras pela via do progresso. Desse modo, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o espírito do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do macaco. Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto que se encerra em si mesmo, com cada um dos seus indivíduos retirando da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária,
de acordo com a perfeição dos seus órgãos e com a tarefa que tenha que realizar nos fenômenos da natureza. Após a morte, essa quantidade de princípio inteligente é devolvida à fonte universal. Os animais dos mundos mais avançados que o nosso, ver pergunta número 188, são igualmente formados por raças distintas, adequadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens de lá, dos quais são auxiliares. Esses animais não procedem de maneira alguma dos animais da terra, espiritualmente falando. Com o homem não ocorre o mesmo. Do ponto de vista físico, o homem constitui um elo da cadeia dos seres vivos. Mas, do ponto de vista moral, existe uma interrupção entre o animal e o homem. O homem possui sua própria alma, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. Essa intelectualidade é o principal atributo do homem, pois ela existe antes do homem encarnar e sobrevive à morte do corpo físico, conservando assim a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? O espírito se forma a partir do princípio inteligente individualizado? Eis um mistério que seria inútil tentar penetrar, e sobre o qual, conforme já dissemos, nos é permitido apenas formular hipóteses. O que permanece e resulta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte do corpo físico, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz de acordo com seu progresso no caminho do bem, e todas as verdades morais que são consequências desses princípios. Vamos repetir para deixar bem claro. As relações misteriosas que existem entre os homens e os animais estão entre os grandes segredos de Deus, assim como muitas outras cujo conhecimento atual não importa ao progresso e sobre as quais seria inútil nos determos.